Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém. Amados, é realmente lamentável, porque eu acabei de perder um áudio tremendo de oração aqui. Deu um piripaque no gravador, é só Jesus, mas vamos lá. Queridos, aqueles que podem, abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2. No capítulo 2, versículo 20, nós vamos ler aqui, para a glória do Senhor. Se você não pode, você só ouve, que diz assim: Mas eu tenho contra ti o tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama sobre os que adulteram com ela, e virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Agora você abra lá no livro de João, o Evangelho de João. Quando fala João, irmão, é Evangelho. Quando fala Epístola, aí é o primeiro João, o segundo João. Mas fala só João, mas só o Evangelho. Depois de Lucas, vamos lá. João, capítulo 20. Nós vamos ver hoje bastante, em nome de Jesus. A partir do versículo 11, a partir do versículo 1, fala assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Verso 11. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. E estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de brancos, assim, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que fosse o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me aonde o puseste, e eu levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Deus, para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos tudo o que vira o Senhor e tudo que ele lhe dissera. Amém? Você que pode, encurve sua cabeça. Nós vamos orar um instante. Você que não pode, só ouve, porque eu sei que alguns de vocês me ouvem nos seus trabalhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho colocar diante de ti a vida dos meus irmãos, teus servos, filhos e filhas do Senhor. Que o Senhor sabe, meu Deus, que tem enfrentado lutas, tem passado provas, mas esse, meu Deus, é o momento de ouvir a palavra do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que venha o Senhor falar com cada um aos nossos corações. Que aqueles que podem recebam a tua palavra de vida, a tua palavra de renovo, a tua palavra de restauração e de cura e de poder. Meu Deus, eu te peço, restaura o teu povo, traz-lhe a tua cura, traz-lhes o seu renovo. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor, meu Deus, a minha oração e a tua igreja. Pai, faça de mim o teu canal nesta noite. Fala, Senhor, porque nós, teus servos, te ouvimos. Em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade de pregar esta palavra. Amados, que o Senhor Jesus me capacite, porque o que Ele me mandou pregar hoje foi muito forte. O Senhor, Ele tocar em meu coração para fazer a vocês uma alegoria sobre Jezabel e sobre Maria Madalena. Muitos por aí, irmão, confundem o espírito de Jezabel com o espírito com Maria Madalena. Algumas pessoas costumam dizer que Maria Madalena, aquela doce mulher, serva do Senhor, era uma prostituta. Afirmam, baseados no texto falado em João 8, mas muitas das vezes as pessoas não analisam, né? Hoje eu estava lendo um texto interessante
que fala sobre analfabetos funcionais. O que é uma pessoa analfabeta funcional? É uma pessoa que não consegue compreender aquilo que ela lê. Ela não entende o que lê. Isso é uma pessoa analfabeta funcional. E até muitos universitários são analfabetos funcionais. Porque o analfabeto funcional é isso. E eu conheço muitos, irmão. A gente posta texto, a pessoa lê, mas ela não entende. Eu quero dizer a você nessa noite que a palavra que o Senhor nos trouxe é uma palavra tremenda, poderosa, encorajadora. É uma palavra, irmão, que vai fazer você refletir muito o que você tem visto no seu dia a dia, o que você tem visto na tua igreja. A Bíblia diz assim, irmão, que Maria Madalena, algumas pessoas que afirmam que era ela, lá em João, no capítulo 8, a Bíblia não fala com exatidão que era ela, mas digamos que fosse ela. A Bíblia diz assim que ali foi pega uma mulher em pleno ato de adultério. Os fariseus a trouxeram para que fosse apedrejada. Mas a palavra do Senhor, irmãos, em nenhum momento relata que aquela mulher de João 8 era prostituta. A Bíblia em nenhum momento relata, irmão, que ela realmente fosse uma mulher, irmão, que estava entregue por prostituição. Estava sendo entregue, sim, pelo ato de adultério. Nem toda adúltera é prostituta. E aí você me diz, por quê? Irmão, antes de mais nada, você precisa aprender a diferença da prostituta para a adúltera. A prostituta é aquela que se vende por algo, qualquer coisa, maquiagem, por dinheiro, por qualquer coisa, droga, bebida, cigarro, isso é uma prostituta, é um tipo de prostituta. E aquela que simplesmente foi pega num ato de adultério porque traiu o marido, ela não é uma prostituta, ela apenas adulterou contra ele, porque ela simplesmente saiu por uma diversão. A palavra do Senhor diz assim, queridos, analisemos os fatos, que aqueles homens apanharam em pleno ato de adultério. A Bíblia menciona, irmãos, a palavra prostituta em algumas vezes no Velho Testamento. E se Maria, ali de João capítulo 8, fosse uma mulher prostituta, com certeza a Bíblia diria, esta é uma mulher prostituta. A Bíblia diz assim que aquela era uma mulher adúltera. Então agora você sabe, a Maria do capítulo 8, ela não era uma prostituta. E ainda que se fosse Maria Madalena, irmãos, ela não era uma prostituta. Foi pega em pleno ato de adultério. Isso não quer dizer que ela fosse uma prostituta. Queridos, a palavra do Senhor diz que Maria Madalena, Jesus expulsara 7 demônios dela. Isso é relatado no livro de Marcos. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, que o Senhor, todas as pessoas que conheciam a Jesus eram transformadas pelo seu poder, eram transformadas pela sua gloriosa presença. Não existia pessoa, irmão, não existiu pessoa na face dessa terra que conheceu a Cristo, que conheceu a Jesus, que não fosse transformado por ele. E até nos dias de hoje, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, as pessoas ainda são transformadas pelo esse poder maravilhoso, por esse Jesus tão glorioso que nós pregamos e conhecemos. Queridos, a palavra do Senhor diz assim que Maria Madalena fora transformadas por Jesus. Ela fora evangelizada, não sabemos que dia, não sabemos que hora, não sabemos quando, não sabemos como, mas a palavra do Senhor diz que ela foi, irmãos, transformadas, com certeza transformada pelo poder de Deus. A palavra do Senhor relata, irmão, que Maria Madalena foi a primeira missionária da história. A Bíblia diz assim que ela correu ao sepulcro de Jesus, ela estava chorando, ela estava triste. Infelizmente, irmão, a tristeza cega os crentes, a tristeza deixa você cego, a tristeza te impede de reconhecer a Cristo, a tristeza te impede de reconhecer a Jesus. Eu quero dizer a você nessa noite, se você está triste, amargurado, infeliz, está sofrendo por algum motivo, por qualquer coisa, eu digo a você nessa noite, tire a tristeza do seu coração. Dê lugar a Jesus na sua vida, porque Jesus, ele quer encher a tua alma de paz, ele quer encher a tua alma, irmão, de felicidade. Jesus não quer te ver triste, Jesus não suportava ver ninguém triste. A palavra do Senhor diz assim, irmão, que Jesus, quando ele encontrava alguma mulher chorando, ele já perguntava, por que choras? Lá em Lucas capítulo 6, a viúva de Naim, a Bíblia diz que Jesus perguntou, por que choras? Maria Madalena, quando estava no sepulcro de Jesus chorando, a mesma pergunta Jesus falou a ela.
Por que choras? A Bíblia diz que os anjos que estavam no sepulcro de Jesus também perguntaram a ela, por que choras? E a quem procura? Deus não suporta ver pessoas tristes. Deus não suporta ver a tua tristeza. Deus não quer ver você magoado. Deus não quer ver você triste. Deus não gosta e não suporta ver você humilhado. Nessa noite Ele está perguntando para você, qual é o motivo da tua tristeza? Sendo que eu sou aquele que posso todas as coisas. Querido, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei, irmão, qual é a fúria que o inimigo tem assolado a tua vida. Talvez você tenha vivido envergonhado por alguma situação, tem se sentido oprimido, tem se sentido desprezado, mas eu quero dizer a você nessa noite, não se entregue à tristeza. Não se entregue à dor, à angústia. Não se entregue a esta situação vergonhosa a qual você tem vivido. Jesus ama você e Ele quer mudar a sua vida. Jesus ama você e Ele quer mudar o rumo da tua história. Eu não sei qual é a sua tristeza, qual é a situação que você está vivendo, qual é a situação que você tem vivenciado, mas nessa noite Jesus está perguntando a você, qual é o motivo da tua dor? Qual é o motivo da tua tristeza? A palavra do Senhor diz que Maria Madalena estava ali chorando. E quando Jesus perguntar a ela por que ela chorava, irmão, quando Jesus está perguntando a você o motivo da tua dor, é porque Ele vai mudar a sua situação. Sabe por que, meu irmão, minha irmã, às vezes você geme, às vezes você chora? Falta de oração, falta de intimidade com Deus, falta de vida no altar, porque aquele que vive com o Senhor, ainda que ele chore, ele está em paz, ele vive com Deus, mas aquele que deixa a tristeza oprimir a alma, a depressão, irmão, é igual a falta de comunhão com Deus. Depressão significa falta de intimidade com o Senhor. Se você tem andado aflito, deprimido, eu convido você a mergulhar nas Escrituras e conhecer um pouco mais de Deus, conhecer a fundo a palavra do Altíssimo. Ei, Deus não quer você triste, Jesus não quer ver você chorando. A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Então, se você está dando um fruto que é a tristeza, eu quero dizer a você, cuidado, porque fruto serve para quê, irmão? Para alimentar. Então, quando você dá um fruto, irmão, você está alimentando um fruto do Espírito Santo, ele vem e se delicia e se alimenta da tua vida, mas quando você dá um fruto que não é do Espírito Santo, pode ter certeza que uma coisa contrária ao Espírito de Deus, que é o Espírito de Satanás, que é um espírito demoníaco, está vindo se alimentar na sua vida, está te oprimindo, está te absorvendo, mas nessa noite, em nome de Jesus, eu estou pregando para que você seja livre desta cadeia de opressão. Nesta noite, em nome de Jesus, eu estou pregando porque essas cadeias que oprimem a tua vida, acabaram de cair por terra. Em nome de Jesus, você que pode, você que precisa, receba esta palavra de vida para você. A Bíblia diz, irmão, que quando Jesus perguntar a Maria Madalena, por que choras? A palavra do Senhor diz assim, que quando ela reconhecer a Jesus, que quando ela reconhecer ao Cristo, a Bíblia diz assim que de imediato ela não conheceu a Jesus, ela não reconheceu a Ele. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, que quando ela estava ali, Jesus falando com ela, ela pensava que era o hortelão, ou seja, que era o jardineiro, e ela chorando, triste, entristecida, que como eu falei, todo crente triste se torna cego espiritualmente. Ela disse assim, Senhor, se tu levaste, me diga onde tu disseste. Tá vendo só? Se ela não estivesse, irmão, se ela estivesse em oração, se você estivesse, irmão, na oração, você não estaria perguntando para Jesus o que está acontecendo. Você já saberia como lidar com a situação. Eu quero dizer a você, querido, troque a sua lágrima pelo clamor, troque a angústia, a tristeza, a depressão pela oração. Ei, murmure menos e ore mais. Reclame menos e busque mais a presença de Deus. Ao invés de você ficar nas portas das pessoas reclamando da vida, choramingando da sua dor, comece a participar mais das campanhas.
campanhas, começa a participar mais dos moveres e propósitos de oração. Nós fizemos essa campanha maravilhosa no carnaval, Deus bradou, foi coisa maravilhosa, ouvi testemunhos tremendos, pessoas que se sentiram fortalecidas, outras renovadas. Talvez se você ainda, irmão, não sentiu esse toque, esse mover de Deus, é porque você ainda precisa buscar, você precisa clamar ao Senhor. Tem pessoas que recebem a bênção do lado, irmão, e perde do outro, porque no momento que Deus a abençoa, ela abre a mão da bênção através da murmuração, ela perde a vitória através da reclamação. Ei, não murmure, não reclames, não chores, não questione, confie, confie em Deus, confie no Senhor. Amados, a palavra do Senhor diz que Jesus vivia pregando a seus discípulos, que ele morreria e ele ressuscitaria. Talvez Maria Madalena era uma ouvinte ácidua da palavra, mas ali ela não estava aplicando o que ela aprendera, porque se ela tivesse prestado atenção naquilo que Jesus estava pregando, aquilo que ele havia falado antes de ser crucificado, ela não estaria chorando, ela não estaria tão triste, ela saberia exatamente onde ele estava. Mas muitas das vezes, muitos crentes são tomados pela emoção de estar na presença de Deus, são tomados pela emoção de estar na presença do Mestre, ouvem a palavra, mas não prestam atenção, ouvem o que é ministrado, mas não tomam posse da cura, não tomam posse da bênção, não tomam posse daquilo que foi ministrado no culto da noite. Aí eles chegam na sua casa, a doença continua, a pressão continua, porque ele não lembra aquilo que foi pregado. Mas eu quero dizer a você nessa noite que está me ouvindo, tome posse daquilo que já foi ministrado sobre a tua vida. Foi ministrado libertação, receba a libertação. Quando você chegar na tua casa, esse demônio que te oprime, tentar te oprimir mais uma vez, você diga: olha aqui, Satanás, na minha vida não tem lugar para você, eu te repreendo em nome de Jesus. Quando você chegar na tua casa, irmã, e aquela tristeza voltar a te oprimir, depois daquele culto glorioso a qual você chorou, sentiu a presença de Deus, louvou e adorou, mas quando você chega em casa, a tristeza bate a porta. Está na hora de você se levantar e repreender esta opressão. Queridos, eu aprendi com Deus o seguinte: a essência da oração é joelho no chão. Mas existem fases da nossa vida que é quase impossível orar de joelhos, que nós dobramos o joelho, o diabo vem com tudo para nos oprimir. Se você não está conseguindo orar de joelhos, irmã, se levante. Irmão, se você dobra o joelho e dorme no meio da oração, em nome de Jesus, está na hora de você colocar de pé e começar a repreender e mandar este mal embora. Comece a orar andando, marchando dentro da tua casa, dentro do teu quarto, determinando. Se você não pode orar no quarto, ore na sala. Se não pode orar na sala, ore na cozinha. Não dá para orar na cozinha, irmão, ótimo, entra, ore no banheiro, mas ore, clame o nome do Senhor, busque a face desse Deus, clame, igreja. Querido, não deixe de clamar, não cesse de dar lugar à presença de Deus, não cesse de dar lugar à presença e ao mover do Espírito Santo. Ele é aquele que cuida de você, ele é aquele que quer mover na tua vida. Amada igreja, o Senhor é aquele que ouve o teu clamor, ele é aquele que ouve a tua oração. Há momentos que você precisa se levantar, momentos que você precisa marchar, há momentos que você tem que se colocar de pé e determinar o mover de Deus para você, determinar aquilo que você quer da tua vida e não deixar que o diabo faça parte da tua história. A Bíblia diz, irmão, que o Senhor falou com Maria Madalena e ele disse a ela: mulher, vai e diga aos meus irmãos que eu vou para o meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai. Jesus ali, quando ressuscitar, irmãos, ele estava enviando Maria Madalena para pregoar o que ele mandara. E sabe o que Maria Madalena fez? Como uma boa serva, ouviu a voz do Senhor, e a Bíblia diz que ela falou aos seus irmãos tudo quanto ele lhe dissera. Diferentemente, irmão, de Jezabel. Agora você vai aprender a diferença entre a Maria Madalena, uma verdadeira serva, verdadeira missionária, serva de Deus, e um espírito de Jezabel. Maria Madalena foi humilde, fora submissa. Antes de conhecer a Cristo, teve a sua vida errônea, como todos nós erramos antes de conhecer ao Senhor, mas quando se converteu, ouvia a palavra do Senhor e procurava pôr em prática. Era uma serva fiel, obediente e humilde. Maria Madalena seguiu a Cristo, foi fiel. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo crucificada, a Bíblia diz que elas observavam a Jesus e choravam. Mas em nenhum momento elas deram a costa ao Mestre. Em nenhum momento elas o abandonaram. E quando ele morreu, irmão, a Bíblia diz que ela foi a primeira a correr no túmulo.
O crente, quando ele é fiel, irmão, ele é fiel. A palavra do Senhor diz assim, queridos, que Jesus, pós-ressurreto, fora visitar João na ilha de Patmos. Crente, não importa o cativeiro que você esteja, não importa o que o diabo faça na tua vida, aonde você está, Jesus visita você. Aonde você está, ele vai contigo, ele te encontra e ele fala contigo. A Bíblia diz que João estava encarcerado na ilha de Patmos. Irmão, João estava preso carnalmente, mas espiritualmente ninguém segura um crente. Prenderam o corpo de João na terra, mas a sua alma, seu espírito fora parar no céu. A Bíblia diz, irmão, que Deus revelou para João o livro de Apocalipse, e ali ele relatou tudo o que ele viu. Jesus, no livro de Apocalipse, irmão, ditou 7 cartas a João, a qual ele escrevera para as igrejas da Ásia. João foi usado por Deus para trazer um alerta às igrejas da Ásia, que hoje serve para a nossa igreja. E ali, irmãos, quando nós meditamos ali no capítulo 2, quando Jesus falava com a igreja de Sardes, ele disse assim: eu tenho contra vocês que vocês toleram a Jezabel, mulher que ensina o meu povo a andar no erro, a andar no adultério, dá falsos ensinos, era a igreja de Tiatira, dá falsos ensinos ao meu povo, e que se diz profetiza. Igreja, esta é a diferença do Espírito de Cristo e o Espírito de Jezabel. A palavra do Senhor diz assim que Jezabel era uma falsa profeta, que se diz profetiza. Jezabel, a verdadeira Jezabel, ela nasceu com esse nome, foi dado a seu pai, que quer dizer serva de Baal. A Bíblia diz assim que Jesus fizera essa alegoria a uma pessoa que estava na igreja, irmão, de Tiatira, que tinha esse demônio na vida dela, porque estava pregando falsamente. Ei, eu quero dizer uma coisa a você, eu vou abrir um parênteses agora. Você que tem ouvido, tem pregado em cima do púlpito mentiras, distorcido a palavra do Senhor, cuidado. Jesus vai tratar com a sua vida. Não distorça a verdade, não distorça a palavra de Deus. Pregue aquilo que está na Bíblia. O que não está nela, cale a boca, não pregue, não fale, não conte historinhas em cima do púlpito. Porque é dessas historinhas que surgem as heresias, que surgem os ensinos errôneos. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que esta mulher estava ensinando na igreja de Tiatira um caminho mau ao povo do Senhor. E a coisa mais interessante, irmão, é que Deus estava calado ali, Deus estava em silêncio. Só que ele só mandou um aviso: eu vou colocá-la no leito e vou ferir os seus filhos de morte. Ei, preste atenção no que Deus está dizendo. Você que está numa igreja profana, numa igreja iníqua, que você está vendo o seu pastor ou seu líder espiritual pregar, e você sabe que está errado, saia desta igreja. Imediatamente saia, abandone o barco, corra, fuja, porque o Senhor está dizendo que ele não tolera, ele não aceita, ele vai ferir de morte aqueles que seguem ensinos falsos e ainda saem ensinando os outros. Ele vai tratar com quem, irmão, fica falando para os crentes que não é errado pular carnaval, pode ir para a avenida. Aqueles que ficam falando pro crente, não tem problema nenhum, vamos fazer quermesse dentro da igreja. Irmão, vigia, a festa junina foi criada por causa da morte de João Batista. Foi no dia que a cabeça de João Batista foi cortada e você tá lá comemorando, ainda põe dentro da igreja. Quero ver o que você vai falar pro Senhor naquele dia, quando você se dá de cara com ele lá. Feche a brecha. Clame a presença de Deus, busca a face do Senhor. Queridos, como toda igreja profana, existem as suas aberrações e coisas erradas, mas ali a Bíblia diz que também havia um remanescente em Tiatira. A igreja de Tiatira pode ser comparada com a igreja brasileira hoje. Nos nossos dias existem muitas Jezabéis pregando no púlpito do Brasil. Nas nossas igrejas hoje existem muitos com o espírito de Jezabel e ainda levantando uma gente leviana para falar um bando de bobagem, um bando de besteira. Queridos, eu vou dizer uma coisa, eu vi um vídeo que eu realmente fiquei chateada na internet, da dona Fernanda Brum. É triste ver, ela disse assim que os brasileiros vão chegar no céu sambando, tá no Facebook todo mundo brigando. Uns falavam, mas o ritmo, irmão, da samba veio do céu, mas ela falou com todas as letras que nós vamos entrar no céu sambando. Irmão, o sangue de Jesus tem poder.
A dança é algo sensual, é uma adoração a Satanás. Esse tipo de dança, isso não agrada a Deus nem um pouquinho. Isso não é de Deus. Eu quero dizer a você que é fã, que gosta dessas coisinhas, ei, cuidado com o espírito de Jezabel. Isso não é de Deus. O crente não vai chegar no céu, brasileiro não vai chegar no céu sambando coisa nenhuma. Nós vamos chegar no céu exaltando e adorando ao Rei Jesus, o Rei da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Adoração, ele é digno, a glória e honra é dele, a honra e a glória pertencem ao Senhor. Se ela não sabe, muitos não sabem, irmãos. Pode procurar, vai pesquisar, vai estudar. Da onde nasceu o carnaval, da onde vem a escola de samba, da onde vem as raízes do samba. A maioria, os sambistas mais antigos que tem na história do samba são todos eles espíritas, são todos eles ligados ao inferno, ligados a Satanás. E esse povo vem me dizer um negócio desse, queridos. É bom nós vigiarmos. É bom nós prestarmos atenção no que falamos. Pastores, ei, o que você fala em cima do púlpito, o membro ouve, pega e abraça. Pessoas que põem essas pessoas no lugar de Deus, ouve uma mulher dessa falando isso, vai atrás dela, irmão, vai cair no inferno. O que o crente vai sambar, irmão? O que tem o crente com carnaval? O que tem o crente, irmão, com avenida? O que tem o crente com essa festa mundana, essa festa sensual, essa festa de promiscuidade, essa festa perdida que é o carnaval? Isso não é de Deus. Hoje mesmo o Senhor me direcionou a dar um estudo sobre um pouco dessa cultura diabólica que existe no Brasil. Irmãos, muitas vezes eu orava ao Senhor e perguntava o que significava a Estátua da Liberdade, porque ela nunca me desceu muito ao coração. Com aquela coroa na cabeça, aquela tocha da mão, aquilo sempre me deixou assim muito, muito confusa. E eu sempre orando, estava orando há um tempo, às vezes estava orando por algumas situações do Brasil e Jesus sempre me dava a visão da Estátua da Liberdade. Vocês acreditam nisso? E eu não estava entendendo. Quando foi esses dias, eu estava fazendo minha aula de violão. E para fazer a minha aula de violão, irmãos, eu tô aprendendo eu e Jesus aqui em casa. E eu peguei e estava puxando um link da internet sobre as notas musicais, estava aprendendo sobre o dó maior, sobre ré maior, sobre sol. E de repente, irmão, sem querer, o meu dedo escorregou e entrou num vídeo. E eu do nada, irmão, comecei a assistir aquele vídeo. E aquele vídeo falava da imagem que tem na nota do real. Eu já vi muitos brasileiros se gabando dizendo assim, o dólar tem muito símbolo maçom. Graças a Deus o Brasil não tem isso, não tem, não é? Vai pesquisar que carinha é aquela na nossa nota. Que carinha é aquela no dinheiro do Brasil. Eu vou explicar em poucas palavras o que tem a ver o carnaval com o espírito de Jezabel, com o dinheiro na nota do real, com o rosto na nota do real. Aquele rosto é uma efígie de Mariane. Efígie é o que, irmão? É um desenho de uma pessoa fictícia ou uma pessoa que existe. Ou seja, um desenho, uma obra plástica. É um desenho, uma escultura, é uma cópia de uma maneira de alguém que existiu ou fictício. Isso é uma efígie. Aquele desenho é a efígie de Mariane. Você sabe quem foi Mariane? Mariane foi uma mulher que ajudou a liderar na Revolução Francesa. Mariane, irmão, durante a Revolução Francesa, ela carregou a bandeira da França, irmão. Ela estava com seus seios de fora. Durante a guerra, durante a luta, durante a batalha, Mariane é um dos símbolos principais da maçonaria. Ela representa a igualdade, fraternidade e a liberdade. É o mesmo rostinho que você vê na Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade foi presenteada aos Estados Unidos por um francês e maçônico. Foi ele quem esculpiu a Estátua da Liberdade. E Mariane é o rosto também, a Estátua da Liberdade é o rosto dela. E ela simboliza o que? Ela é um dos símbolos da maçonaria. Os seios de Mariane, irmão, é usado, os bustos dela, como um dos principais símbolos da maçonaria. E é colocado seus bustos na maior parte dos templos da maçonaria. Você sabia disso? Eu não sabia, né? Então, a nota do real também tem um símbolo maçom, infelizmente. E está ligado diretamente, irmão, ao símbolo da nossa república, que é o símbolo da liberdade. E é por isso que o
diabo tem essa legalidade desgraçada no Brasil de promover essas festas tão sensuais. Você já reparou que as coisas mais imundas, depravadas, voltadas ao adultério, sexo, prostituição, pornografia saem do Brasil? O funk, o carnaval, essas coisas podres, imundas, infelizmente saem daqui? Justamente, irmãos, porque esse símbolo está ligado à nossa república. Ou seja, o diabo está tendo direito legal de promover essa baderna no Brasil. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder, essa farra vai acabar. Se você quiser saber mais sobre o assunto, duvidar do que eu estou te dizendo, sobre o rosto da cédula de R$1, pode procurar lá no YouTube, procura lá, tem um vídeo que fala de quem é o rosto na cédula de R$1. Procura lá na cédula do real, procure no YouTube, pode procurar, você fica à vontade. Mas a parte espiritual, irmão, quem me revelou foi o Espírito Santo. Tá aí agora, porque esse espírito de Jezabel dentro do Brasil, assolando a nossa nação, um espírito de prostituição, um espírito de promiscuidade, um espírito, irmão, de decadência, que levam as pessoas a cometer atos torpes, coisas terríveis, abomináveis, que não agradam a Deus. Queridos, eu quero dizer a você nessa noite: corra e afaste-se do espírito de Jezabel. Jezabel não tem compromisso com Deus. Jezabel não tem compromisso com a palavra de Deus. Crentes que têm o espírito de Jezabel detestam crentes que andam na verdade. Detestam crentes que falam a verdade. Porque o crente que tem o espírito de Jezabel, tudo para ele não tem nada a ver. Tudo ele pode, tudo ele é aceito. Mas o crente que é servo do Deus vivo, que vai morar no céu, irmão, ele não engole qualquer porcaria, não. Ele não aceita. Se falou, tem que provar na Bíblia. Se tá dizendo que tá na Bíblia, vai ter que mostrar onde tá escrito. E se não tá lá, o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Há poder no sangue de Jesus. Ele não aceita. Agora o crente que tem o espírito de Jezabel, não, irmão. Tudo pra ele tá certo. Tudo que é torpe, enganoso, ele aplaude, ele aceita e ele abraça. Eu quero dizer a você, crentes, que dizem assim, esses santarrões que dizem que ir pra avenida do carnaval é pecado. O que tem Jesus com o mundo? O que tem a luz com as trevas? O que tem o Espírito de Deus com esse espírito de Belial? Querido, você não pode estar pisando nesse mundo de sujeira, promiscuidade. Você tem que ter uma vida de santidade. A Bíblia diz assim: guarde os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Não adianta você ir na avenida do carnaval ou em lugares fechados, salões onde tem carnaval, escondido do seu pastor, escondido da tua igreja. Você não pode se esconder dos olhos de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Igreja, Jesus não vai vir buscar uma igreja podre, uma igreja prostituta. Maria Madalena não foi prostituta, ela foi missionária. Prostituta é esse espírito de Jezabel que vive pregando a mentira, pregando a igualdade, pregando, irmãos, a mentira, pregando a rebelião contra a palavra de Deus, distorcendo a verdade, fazendo e misturando santo com um profano, fazendo das coisas torpes, dizendo que é coisas boas e honestas. Cuidado, vigiem, porque Deus não está nesse negócio. A igreja brasileira precisa se despertar. A igreja brasileira precisa colocar a vida no altar. Não corra atrás de homens que correm atrás de fama. Pessoas que estão buscando reconhecimento, o seu merecimento. Pessoas que vão lá para receber troféus, receber aplausos. Não. Aqueles que recebem troféu aqui na terra já estão recebendo o seu galardão. O verdadeiro crente, irmão, busca a recompensa divina. Vai buscar o seu galardão no céu. Esse negócio, irmão, não é de Deus. Esse negócio não cai bem para um servo de Deus. Esse negócio de dizer assim, é troféu não sei o que, é troféu talento, é troféu não sei das quantas, irmão, pula fora. Troféu promessas, irmão, a única promessa que tem na Bíblia não vai ser dada aqui na terra, vai ser no céu. E esses que já estão pegando seu troféu é lamentável, irmão, porque eles já estão recebendo sua recompensa diante dos olhos do homem. Mas a você que está me ouvindo nessa noite, não troque a glória que vem de Deus pela glória do homem. Receba somente a glória que vem do Senhor. João Batista disse um dos mais espetaculares versículos da Bíblia Sagrada, João 3, versículo 30, o que importa é que eu diminua e que ele cresça. Crente que não tem o espírito de Jezabel, ele procura a glória de Deus e não a glória dele. Agora, aqueles que procuram a sua glória e fazem coisas para se autopromover, cuidado.
este tal não é de Deus. Este tal não tem o Espírito de Deus. Deus não tem nada com esse espírito promíscuo, com esse espírito mundano. Deus quer que você o busque, que você o adore. Talvez você que me ouviu falando aí atrás da Fernanda Brum está se doendo, está se lamentando porque hoje não tem mais intercessores, são fãs. São adoradores, eles não adoram a Deus, adoram o ídolo. Mas eu quero dizer a você, eu não toco nos ungidos de Deus, eu falei aquilo que vi. E realmente me entristeci muito, porque a fama tem destruído a muitos cantores aqui no Brasil. Mas você que está ouvindo a palavra de Deus, não se deixe corromper. A minha oração é para que ela se arrependa do que ela falou e se converta em nome de Jesus desse mau caminho dela. Eu oro para que Deus liberte a mente profana de muitos cantores e pregadores desse Brasil, muitos jovens e pessoas que estão se deixando levar por esse espírito de Jezabel que tem se proliferado na igreja brasileira, que tem se deixado levar pela mentira de homens que só buscam o seu interesse próprio. Em nome de Jesus Cristo eu oro para que Deus liberte a igreja brasileira desse espírito maligno que só sabe arrastar multidões e arrastá-las para o inferno, para a perdição, que pregam a eles um evangelho fácil, um evangelho de oba-oba, um evangelho que tudo é fácil, que tudo é perfeito, que tudo é magnífico, que não pregam a cruz, que não pregam o Calvário, que não pregam a cruz de Cristo, irmão. Você acha que Jesus iria subir em cima de um trio elétrico e mandar você pular carnaval? Mandar você sambar? A palavra de Deus diz que Jesus andava entre os desertos. Quando ele podia, irmão, ele ia para um lugar escondido orar, buscar a face do Senhor. E assim, igreja, que nós devemos fazer. Nós não temos que arrastar a multidão. Quando tem que vir multidão, é Deus quem traz ela até nós. E quando ele trouxer, fale do amor de Cristo. Incline elas a Deus. O espírito de Jezabel, ele não inclina ninguém a Deus, ele inclina o povo para si. Ele traz o povo após si. A Bíblia diz assim que Maria Madalena foi anunciar Jesus, mas a Jezabel não, ela fazia o povo ir atrás dela. Você pode ler lá em Apocalipse 2, Jesus fala os filhos dela. Ele não fala meus filhos, ele não fala minha igreja, ele fala os filhos dela, aqueles que se prostituem e se corrompem com ela. Essa, irmão, é a diferença do espírito de Jezabel e de Maria Madalena dentro da igreja, do servo humilde, de um servo, irmão, temente e fiel ao Senhor. Eu quero dizer a você, Deus não se agrada desses espíritos rebeldes que entram dentro da igreja e andam profanando aqui as coisas santas. Eu vi pessoas lá orando por suas bandas que iam lá desfilar no carnaval. É lamentável, irmão. Vídeos que estão correndo pela mídia, pedindo para Deus visitar, derramar unção. Querido, Deus não tem nada com o mundo. Deus não tem nada com o carnaval. Deus não tem nada, irmão, com essa geração profana e iníqua. Pedro não precisou pular carnaval para ganhar 3.000 almas. Paulo não precisou pular carnaval para ganhar a Ásia, para ministrar Jesus na Ásia. Nós precisamos, irmão, nos prostrar com o rosto em terra. Nós precisamos orar, nos humilhar, jejuar e clamar a presença do Senhor. O que eu quero dizer a você que está me ouvindo, igreja brasileira, nessa noite, prepare-se, porque vai vir um vendaval de Deus nessa nação para nos despertar, para nos trazer a verdade, porque muitas coisas que estão encobertas no meio dessa mídia mundana, que se diz mídia gospel, na igreja brasileira, Jesus vai trazer à tona, e aqueles que são frutos podres cairão, aqueles que não estão firmados em Deus, que estão vivendo uma vida dupla, Jesus vai trazer à tona e a vergonha vai ser grande. Então eu convido você nessa noite a se firmar em Cristo. Não confie no homem, confie em Deus. Não firme-se no homem, firme-se em Jesus. Não coloque a sua fé no homem, coloque a sua fé no Senhor Jesus. Não vá atrás de homem, irmão. Não vai atrás de cantor, não vai atrás de pastor, não vai atrás de pregador. Vai atrás de Jesus Cristo. Pare com essa idolatria gospel mundana, essa idolatria miserável do diabo. Larga isso de lado. Para de ficar correndo atrás de profetas, correr atrás de homens, irmão. Vigia. A Bíblia diz assim que Jezabel era um espírito, uma pessoa que se dizia profetiza. Ou seja, muitos hoje correm atrás de um, atrás de outros, irmãos. Muitos estão sendo enganados por um espírito de Satanás. Muitos estão sendo, irmãos, enganados por um espírito demoníaco e estão dizendo que é o Espírito de Deus. Eu quero dizer a você que se posicione. Eu quero dizer a você que busque a face do Senhor.
Eu quero dizer a você que você busque a Deus e não se deixe enganar, porque a palavra de Deus diz: Deus não se deixa escarnecer. O que o homem planta, ele vai colher. Irmão, aquele que tem semeado na carne vai colher corrupção. Muitos podem não estar semeando, irmão, entre os holofotes, mas estão semeando o que é mal no oculto. Vai acabar colhendo, porque Deus vai trazer à tona o que está oculto. Que o Espírito Santo possa guiar a tua vida. E eu quero que você hoje, nessa noite, a partir de hoje, você coloque na balança. Porque a Bíblia diz: não julgueis para não ser julgado. Mas a Bíblia diz também: julgue todas as coisas, mas você tem aquilo que é bom. Então eu quero que você olhe na tua casa, na tua vida, na tua igreja e coloque na balança a diferença entre o espírito de Jezabel, a diferença entre uma Maria Madalena e o espírito de Jezabel. O que é que você quer ser? O que é que você quer para a tua vida? O que tem que ser da sua vida? O que você precisa ser? O que você quer que Deus haja? O que você quer que Deus ache na tua vida? Como que você quer o que o Espírito de Deus promova e encontre na tua vida, irmão? Que Deus possa abençoar você nessa noite e dê ouvido àquilo que é do céu. Dê ouvidos à palavra do Senhor. Se você foi edificado, encaminhe essa ministração em nome de Jesus.